Seja muito bem-vindo à nossa disciplina de cálculo de uma variável A do IFRN de Santa Cruz e hoje a gente vai ter uma aula muito interessante. Vamos ver 3 teoremas do cálculo que são bastante significativos, principalmente para a construção de gráficos. Teoremas de Euler, teoremas do valor médio e teoremas do valor intermediário. Então vamos comigo. Vamos iniciar com o teorema de Euler. Para isso, vamos fazer uma breve revisão lá das nossas aulas iniciais sobre funções contínuas e funções diferenciáveis. Vamos recordar comigo. Quando a função é contínua, para que uma função seja contínua em um certo ponto x igual a a, é necessário que o limite de x tende a a da função naquele ponto corresponda ao valor da função naquele ponto, além da função ter que estar definida naquele ponto. De uma forma mais simples, uma função é contínua quando ela não tem saltos nem buracos, ou seja, quando você não tira o lápis do papel, tá bom? E a outra condição para que uma função seja diferenciável, uma função de reais em reais é diferenciável em um certo ponto A, se sua derivada existir naquele ponto, e atenção, hein? E ela for finita, ela não pode ser mais infinito ou menos infinito. Geometricamente, isso significa que a função tem uma reta tangente bem definida. Ela não é uma reta vertical naquele ponto, tá bom? Talvez as coisas fiquem mais simples para a gente entender os teoremas se a gente compreender que a ser diferenciável implica necessariamente que a função é contínua. Então, em outras palavras, se uma função é diferenciável em um certo ponto A, então ela deve ser contínua em A. Ou seja, se a função tiver derivada em um ponto A, então é porque ela é contínua no ponto A. Isso ocorre por quê? Porque a existência da derivada exige que a função não tenha quebras ou saltos, ou seja, ela tem que ser contínua. Em outras palavras, se ela não for contínua em um ponto, não vai ter derivada naquele ponto, certo? Mas cuidado com a recíproca. Como assim a recíproca? Uma função pode ser contínua em um ponto sem ser diferenciável. E eu dou um exemplo para a função modular módulo de x. Ela é contínua em x igual a zero. Viu que eu não tirei o lápis do papel, mas ela não é derivável em x igual a zero porque você tem um bico. Ter o bico significa dizer que ela não tem derivada em x igual a zero. Tá certo? Então vamos deixar bem claro. Se a função tiver derivada em um ponto, então ela é contínua. Mas, se for contínua, não significa que ela tenha derivada. Percebeu a diferença? Pronto, já temos condições agora de falar sobre o teorema de Euler. Fazendo uma homenagem aí, né? Tem também outros matemáticos que contribuíram para os teoremas, não é só um. Tem o Cauchy, que também participou desse teorema, tá? Mas o Euler foi quem fez a formalização. O que é que diz o teorema de Euler? Se uma função satisfaz as seguintes condições: ela é contínua, você não precisa tirar o lápis do papel na construção do gráfico, e é diferenciável em todo o intervalo de A para B, tá certo? E a condição é que o f de A seja igual ao f de B. Então você tem um intervalo fechado a B e verifica que o f de A, no primeiro extremo, é igual ao f de B. O que é que o Euler diz? O Euler diz o seguinte, que se isso acontecer, se você tiver um intervalo fechado a B contínuo e sendo diferenciável, e a função no extremo esquerdo tiver o mesmo valor do extremo direito, então existe algum ponto entre A e B em que a derivada é zero. Caramba! Olha aí, gente. Tá aí um exemplo. Então você está vendo uma função contínua, não tirei o lápis do papel, e diferenciável entre A e B. E você observa que se o f de A for igual ao f de B, você garante que vai existir pelo menos um ponto em que o x é igual a c. Ó, gente, eu mudei aí, né? O gráfico estava errado, né? Porque realmente f de A não era igual a f de B. Então você está vendo aqui uma situação em que o f de A é igual ao f de B, no caso aqui zero. Então vai existir dentro desse intervalo algum ponto C em que sua derivada é zero. F' é zero. Tá certo? É isso que a gente tem que observar. Então, para isso, eu vou fazer uns exercícios para você. Primeiro exercício. Verifique se a função x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x satisfaz as condições do teorema de Euler no intervalo de 0 a 2. E encontre o ponto ou ponto onde a derivada
é zero. Então, o que é que eu vou fazer com você? Primeiramente, eu vou observar se ela é contínua. Primeira dica, se for um polinômio, você nem se preocupe. Necessariamente, ela é contínua dentro do intervalo e também é diferenciável. Então, se aparecer um polinômio, pode garantir que ela é contínua e diferenciável, porque todo polinômio é contínuo e todo polinômio tem derivada. Então, não precisa se preocupar com isso. De antemão, eu já vou construir o gráfico, tá? No GeoGebra, para a gente começar a ver algumas coisas. Então, eu vejo aqui no ponto 0 que o f de 0 é 0 no gráfico e o f de 2 é 0. Então, o que é que diz o teorema de Euler? Se ela é contínua e diferenciável no intervalo 0 e 2, e a função no extremo esquerdo, o f de 0, aqui no caso, e o f de 2 tem a mesma derivada, então em algum ponto dentro do intervalo, ou pelo menos um ponto, a derivada é zero. E a gente observa que isso vai realmente acontecer. Vamos mostrar bem devagarinho para você. A primeira coisa é descobrir os valores no extremo, o gráfico já me diz, mas eu vou substituir na função para mostrar. F de 0 é 0. E o f de 2 também é zero. Quando você substituir o f por 2, ó, aqui na função, pode fazer, vai dar zero. Então, eu vejo que realmente as condições do teorema de Euler foram satisfeitas. Contínua, diferenciável e nos extremos tem o mesmo valor, a função tem o mesmo valor. Então, você observa que vai existir uma derivada igual a zero. Então, vamos derivar a função igual a zero e descobrir os dois valores em que a derivada é zero. Então, vamos derivar a função. X ao cubo é 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado é menos 6x e mais 2x é mais 2. Então, vamos determinar quais são os valores de x, no caso, os valores de c, né, que corresponde aos valores de x igual a zero. Então, eu vou ter que resolver 3c ao quadrado menos 6c mais 2 igual a zero. Ou x, né, porque x é igual a c. Resolvendo essa equação de segundo grau, A é 3, B é menos 6 e C é 2. Então, vamos calcular o nosso delta. B ao quadrado menos 4ac. B é menos 6 ao quadrado é 36, A é 3 e C é 2. Aqui dá 24. 4 vezes 3 vezes 2. 36 menos 24, delta é 12. Então, vamos achar as raízes, ou seja, C' e C duas linhas. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, fazendo isso aí, quem é B? B é menos 6, menos 6. Mais ou menos a raiz de 12 sobre 2 vezes 3. Vou ter que fatorar o 12, tá, gente? A fatoração do 12, vamos ver se a gente lembra. Menos com menos, 6 mais ou menos a raiz de 12 sobre 6. Como é que eu fatoro o 12? 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Fica 2 ao quadrado vezes 3. Tira 2 ao quadrado de dentro, raiz de 12, 2 raiz de 3. Ok? E como é que eu vou melhorar isso aqui? Vou colocar 2 em evidência aqui em cima. 6 dividido por 2 dá 3. 2 raiz de 3 por 2 dá raiz de 3. E agora o que é que eu faço? Eu vou simplificar 2 com 6. Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Fica 1 aqui, 3 aqui. Então ficou, uma das raízes vai ser o valor positivo. 3 sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3. Né? Eu posso fazer 3 sobre 3 mais raiz de 3 sobre 3. Isso me dá 1, mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Então, daqui eu vou ter 1 mais raiz de 3 sobre 3 e a outra 1 menos raiz de 3 sobre 3. Né? Eu desmembrei isso aqui e depois usei que 3 sobre 3 é 1. Peguei primeiro o valor positivo, 1 mais raiz de 3 sobre 3 e o outro 1 menos raiz de 3 sobre 3. Como a raiz de 3 é aproximadamente 1,73, um dos valores é 1,58 e o outro, fazendo raiz de 3 é 1,73, é 0,42. De fato, está aí no gráfico original. Realmente, em C, um número entre 0 e 1, 0,42, a derivada deu 0. E o outro C, 1,52, a derivada deu 0 também. São os dois valores de C em que a derivada é 0 quando eu satisfaço ao teorema de Euler. Está aí, as duas derivadas sendo 0 são retas horizontais, como a gente já viu na aula 12. Está aí a resposta do exercício 1, tá bom? Vamos ao exercício 2, interessantíssimo. Verifique se a função x elevado a 4 terços menos 3 vezes x elevado a 1 terço satisfaz as condições do teorema de Euler, ou seja, é contínua, é diferenciável e os valores nos extremos são iguais. E se for, se satisfazer as condições do teorema de Euler, encontrar o ou os pontos 6 onde a derivada é zero. Eu só posso encontrar o valor se ela satisfizer C contínua e C derivada. Então, vamos discutir. Condições. É contínua?
Para que a função seja contínua em um ponto, é necessário que o limite de x tendendo a de f de x seja a. A função é contínua porque para qualquer x que você pegue aqui dentro do intervalo 0 e 3, você vê que a função, quando x tende a a, assume o próprio valor. A segunda condição da diferença para ser diferenciável, ela é diferenciável no intervalo aberto, não precisa ser fechado. Note, no entanto, que em x igual a zero, ela não tem derivada. Por quê, Carlos? Porque a derivada não é finita em x igual a zero. Mas isso não inviabiliza o teorema de Rowley, porque ele disse que é no intervalo aberto. E x igual a zero não faz parte, está dentro do intervalo aberto do extremo 0 e 3. Então, para mostrar que a derivada tende a mais definida em x igual a zero, eu tenho que derivar a função. Vamos derivar. Como é que a gente calcula essa derivada? O 4/3 passa para frente, aqui diminui 1 do expoente. 1/3 passa para frente encontrando 3, diminui 1 o expoente. Então, aqui fica 4/3 de x elevado a 1/3, né? 4/3 menos 1 é 1/3. Menos 1/3 vezes 3 vai ficar só 1, x elevado a menos 2/3. Aí o que é que eu vou fazer? Esse x elevado a menos 2/3 eu vou botar aqui para baixo. Então, de fato, você observa que quando x tende a zero, 0 elevado a 2/3 dá zero. 1 sobre 0 tende a mais infinito. Mas eu continuo satisfazendo, porque Rowley disse que é no intervalo aberto. Se fosse no intervalo fechado, o teorema de Rowley diz que não é satisfeito o teorema. Então, é verdade, dentro do intervalo aberto, porque zero não faz parte do intervalo aberto, realmente o limite não é finito, a derivada é mais, o valor dela dá mais infinito no x igual a zero, mas isso não inviabiliza, porque o intervalo é aberto. Muito bem, Carlos. E agora, então, eu tenho condições de ver os extremos. Vamos ver se em 0 e em 3 os valores são iguais. F de 0, substituindo aqui, 0 elevado a 4/3 menos 3 vezes 0 elevado a 1/3, dá 0. E será que com 3 vai dar 0? 3 elevado a 4/3, substituir x por 3 aqui, menos 3 vezes 3 elevado a 1/3. Bom, 3 elevado a 4/3 menos, aqui eu conservo a base, somo 1 mais 1/3 dá 4/3. 3 elevado a 4/3 menos 3 elevado a 4/3, que massa, deu 0. Extremo inicial 0, extremo final 0. Satisfaz ao teorema de Rowley. Contínua, diferenciável no intervalo aberto e os extremos têm o mesmo valor. Então vamos derivar e igualar a zero para achar o C. A derivada disso aqui, eu estou usando na função derivada. Lembra que a derivada a gente já achou a função derivada. É 4/3 de x elevado a 1/3 menos 1 sobre x elevado a 2/3. Fazendo x igual a c, 4/3 de c vezes 1/3 menos 1 sobre c elevado a 2/3 tem que ser igual a zero. Então, com muito cuidado, vou passar menos 1 sobre c elevado a 2/3 para o outro lado. Passei para o outro lado e agora esse c elevado a 2/3 aqui, eu vou multiplicar pelo c elevado a 1/3 aqui. Ó. Então fica 4/3 de c elevado a 1/3 vezes c elevado a 2/3 igual a 1. Conserva a base e somo aqui. Quando eu somar 1/3 com 2/3, você sabe que dá 3/3. Só que 3/3 é 1. 4/3 de c é 1. Passa o 3 multiplicando e o 4 dividindo. Achei o valor de c, que faz com que a derivada seja zero naquele ponto. Construir com GeoGebra a função x elevado a 4/3 menos 3x elevado a 1/3. Esse é o gráfico da função com GeoGebra, onde o f de 0 você vê que é 0 realmente, olha o mouse, e o f de 3 é 0. E você percebe que realmente aqui tem um vértice no x ou c igual a 3/4, olha que legal, no 3/4 você vê que a reta tangente é horizontal, garantindo que a derivada lá é zero, ok? Teorema de Rowley, bastante interessante. Segunda parte da aula, teorema do valor médio. Lagrange, junto com Cauchy, formalizou o teorema do valor médio. Seja uma função que satisfaz as seguintes condições. Continua contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo AB. Olha só o que é que diz o teorema do valor médio. Existe um ponto dentro do intervalo AB, tal que a derivada nesse ponto seja dado por isso aqui. Gente, isso que você está vendo aqui
é a reta secante, passando pelos pontos que define as abscissas A e B. Eu vou mostrar isso num gráfico para ficar mais fácil. Então, está aqui, o x igual a A tem uma função FA, o x igual a B tem um valor FB. Se eu calcular a inclinação da reta secante, é isso aqui. Ah, Carla, entendi. Então, a inclinação da reta secante vai ser diferença FB menos FA dividido por B menos A. Então, isso aqui, gente, é a inclinação da reta secante. Então, o que diz o teorema do valor médio? Vai existir um ponto dentro do intervalo AB onde a reta tangente naquele ponto tem a mesma inclinação da secante. Em outras palavras, o teorema do valor médio diz que se você tem dois pontos A e B e que a inclinação da reta secante deles tem um certo valor, necessariamente vai existir um ponto dentro do intervalo em que a inclinação da reta tangente coincide com a inclinação da reta secante passando pelos pontos A e B. Ou seja, há um ponto onde a tangente é paralela à reta secante que liga os pontos A, FA e B, FB. Na prática, quando a gente traz isso para uma situação real, significa o seguinte: se você tiver um carro que percorre 120 km em 2 horas, necessariamente, em algum momento, a velocidade será de 60 km por hora, ou seja, a inclinação. Na prática, é isso. Vamos ver alguns exercícios para ficar bem claro para você. Olha esse exercício maravilhoso. Verifique se a função x ao quadrado satisfaz o teorema do valor médio, ou seja, a secante nos intervalos, a inclinação dela, coincide com a inclinação da reta tangente em algum ponto. O intervalo é 1 e 3 e ele quer saber exatamente esse ponto, x igual a c, onde a reta tangente é paralela à reta secante. Então, vamos lá. Solução, primeira coisa que eu vou fazer é as condições. Ela é contínua e diferenciável porque é um polinômio que a gente já discutiu, tá bom? Então, vamos calcular o coeficiente angular da reta secante. Muito simples, é só fazer o f de 3 menos o f de 1 dividido por 3 menos 1. A inclinação leva em conta as ordenadas da função para x igual a 3 e x igual a 1, dividido pela diferença delas. Como é que eu vou achar o f de 3? É só substituir o x por 3 aqui. 3 ao quadrado é 9. Como é que eu vou achar o f de 1? É só substituir o x por 1 aqui. Então, deu 1. A inclinação da reta secante é 9 menos 1 por 3 menos 1. Deu 8 sobre 2, deu 4. Então, para achar o ponto C, é só dizer que essa inclinação aqui corresponde ao valor da tangente, que será 4. Então, explicando melhor, calculando agora o valor de C, primeiramente eu derivo a função 2x e digo que a derivada dela, que é a inclinação, o coeficiente angular, tem que ser igual a 4. A inclinação da reta secante é igual à derivada da função naquele ponto. A derivada da função naquele ponto é o coeficiente angular da reta tangente. Lembra da aula 12? Então, basta dizer que 2x, que é a derivada, será igual a 4, que é a inclinação da reta secante. Só que ele chama x de c, né, gente? Que ele quer o ponto C. É a mesma coisa. E o teorema do valor médio diz isso. O coeficiente angular da reta tangente para x igual a c tem que ser igual ao coeficiente angular da reta secante que você acabou de encontrar. 2x ou 2c igual a 4. Então, c igual a 4 sobre 2 deu 2. E olha que legal, eu fiz para você. Esse é o gráfico da função y igual a x ao quadrado, onde para x igual a 1 deu 1 e para x igual a 3 deu 9. Vou mostrar agora o ponto correspondente a 2 e 4. C é 2. Lembra-se, C é 2, o Y é 4. Então, você observa que a reta secante, passando por 1 e 3, pelos pontos correspondentes a 1 e 3, tem a mesma inclinação da reta tangente quando x é 2. Então, quando x é 2, você vê que a reta tem uma inclinação, ó, só voltando aqui, né? Esse é o ponto. Essa é a função, né? Aí agora eu vou fazer a reta tangente em 2 e 4. Veja que quando eu fizer a reta tangente, ela dá a mesma inclinação da secante. Ó. Deu a mesma inclinação, são paralelas. Percebeu? Então, para ser igual a 2, eu realmente garanto que a reta tangente tem a mesma inclinação da secante.
Mais uma questão na mesma linha. Verifique se a função x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1 satisfaz o teorema do valor médio para o intervalo 0 e 3. E ele quer saber o ponto onde a reta tangente tem a mesma inclinação da reta secante. O detalhe é que eu já dei os pontos para você. Para x igual a 0, quando você substituir aqui x por 0, dá 1. E para x igual a 3, quando você substituir aqui, dá 46. Pode fazer. Então, as condições são contínuas e diferenciáveis porque é um polinômio. Nem precisa fazer, tá? E agora eu vou calcular a inclinação da reta secante. Como é que a gente encontra? FB menos FA por B menos A. Só que eu já tenho esses valores. FB é exatamente o extremo superior, que é 3. F de 3 já está aqui, gente, é 46. Nem precisou substituir, porque eu já dei no enunciado. E o F de 0 já está aqui, é 1. Então, fica 46 menos 1 dividido por 3 menos 0. 45 por 3 dá 15. Basta garantir que a derivada dê 15, porque essa é a condição do teorema do valor médio. Vamos derivar a função. Derivando x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1, como é que a gente fica, gente? Lá vai, fica 3x ao quadrado, né? O 3 passa para baixo, diminui 1 do expoente, o 2 passa para cá, mais 4x. Vou impor que essa derivada aqui seja 15, x igual a c. Então, eu vou dizer que 3c ao quadrado mais 4c tem que ser igual a 15. Passa 15 para o primeiro membro agora, ficamos 3c ao quadrado mais 4c menos 15 igual a 0. Vamos achar os valores de c, função de segundo grau. A é 3, B é 4, C é menos 15. O delta, 4 ao quadrado, menos 4 vezes. O A é 3 e o C é menos 15. Aqui dá 4 vezes 3, 12 vezes 15, 180. Positivo. Então, 16 mais 180 é 196. Vamos calcular as raízes. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos 4, mais ou menos raiz de 196 por 2 vezes 3. Então, menos 4, mais ou menos. Raiz de 196 é 14, olha que legal, 6. Então, as duas opções, menos 4 mais 14 sobre 6, aqui dá menos 4 mais 14 é 10 sobre 6, deu 5 terços. E o outro valor de C, menos 4 menos 14 sobre 6, menos 18 sobre 6, vai dar menos 3. Aí, qual o detalhe? Atenção, hein? O valor de x ou de c menos 3 está fora do intervalo de 0 a 3, então não satisfaz. Então, o valor de c é 5 terços. Construir o gráfico com GeoGebra, está aí o gráfico, né? Vamos comprovar que o f de 0 é 1. Verdade, f de 0 é 1. E o f de 3, gente, é 46, está aqui. Vamos fazer a reta secante passando pelo ponto 0 e 1 e 3 e 46? Está aí a reta secante. Então, gente, vai existir algum c dentro do intervalo 0 e 3 que a tangente nesse ponto é igual a vermelho. Onde é que ela está? Vamos ver qual seria o ponto. A gente já sabe, é esse ponto aqui. O ponto em que C é 5 terços. 5 terços é aproximadamente 1,67. Está aqui. Ó. Então, neste ponto aqui, gente, a reta tangente passando por esse ponto é paralela à reta secante. Vamos mostrar? Está aí. Mostrei a você a reta tangente. Percebeu? Então, teorema do valor médio, a inclinação da reta secante que passa pelos pontos extremos tem a mesma inclinação da reta tangente. É o que diz o teorema do valor médio. Agora, vamos ter muito cuidado com o exercício 5. Mostre que pelo menos uma das hipóteses do teorema do valor médio falha dentro do intervalo de 1 a 3 para a função 3 sobre x menos 2. E ele pede para você fazer o gráfico. Gente, o que diz o teorema do valor médio? A função tem que ser contínua dentro do intervalo fechado, ela tem que ser diferenciável no intervalo aberto, e a inclinação da reta secante tem que coincidir com a inclinação da reta tangente em algum ponto dentro do intervalo. Só que eu só vou fazer essa parte final, que a inclinação da reta secante é igual à da reta tangente, se eu garantir as duas primeiras condições, ser contínua no intervalo fechado, A3 no caso 1 e 3, e ser diferenciável no intervalo aberto 1 e 3. Será que elas são contínua e diferenciável? A função é essa. Então vamos começar. Primeira coisa que eu tenho que ter cuidado, será que ela é contínua no intervalo 1, 3? Bom, a função é racional, né? Uma função que trabalha com expoentes racionais, e, portanto, é contínua em todos os pontos onde o denominador não se anula. Então, gente, eu não posso ter buracos. Se o denominador der zero,
ela deixa de ser contínua dentro do intervalo. Então é simples assim. Eu vou ver se dentro do intervalo o denominador não assume o valor zero. Se esse denominador não for zero em nenhum ponto entre 1 e 3, eu garanto a continuidade. Se entre 1 e 3 ele for zero, aí ela deixa de ser contínua e aí o teorema falha. Então vamos ver. Qual é o denominador? X menos 2. Ele tem que ser diferente de zero. Porque se for zero, não existe divisão por zero, há descontinuidade, não é isso? X menos 2 tem que ser diferente de zero, passo o menos 2 para o outro lado, x diferente de 2. Falhou. Pois, professor, por quê? Porque o intervalo não é 1 e 3, ela tem que ser contínua dentro do intervalo 1 e 3. Só que quando x é 2, dá zero, não existe divisão por zero, deixa de ser contínua, cria um buraco no gráfico. Criar buraco é o salto, não é contínua. Então já sei que ela não é contínua dentro do intervalo 1 e 3, porque x, sendo 2, zerou. Se x fosse 4, tudo bem, ela seria contínua em 3. Mas dentro do intervalo não pode dar zero o denominador. Entendi, Carlos. Então ela não é contínua para x igual a 2. E aí eu já sei que, não sendo contínua, ela também não é diferenciável. Começo da aula. Se uma função não é contínua naquele ponto, ela também não é diferenciável. Eita, tem que lembrar. Pois é, gente, a gente falou isso no começo da aula. Então vamos ver o gráfico. Já sabemos lá da aula 7, construção de gráficos, que ela tem uma assíntota vertical em x igual a 2. Por quê? A assíntota ocorre quando você iguala isso aqui a zero. X menos 2 igual a zero, então a assíntota vertical em x igual a 2. Aí eu parto para a construção do gráfico. Se é uma assíntota vertical em x igual a 2, eu tenho que ver o que é que acontece à direita de 2 e à esquerda de 2, usando o limite. A aula 7 é fundamental. Limite quando x tende a 2 pela direita. Dá mais infinito. Por quê? Porque se eu pegar um 2 pela direita, daria 2,0001. Aí ficaria uma divisão pelo número muito grande. Para facilitar, eu vou pegar x 2,01. Faça x igual a 2,01 na calculadora. 2,01 menos 2 dá 0,01. 3 por 0,01 dá mais 300, tende a mais infinito. Quanto menor esse número aqui, mais próximo de 2, maior é o resultado. Então, ela tende a mais infinito. E se eu pegar agora 2 pela esquerda, vai dar menos 300. Se eu pegar 1,99, evidentemente. Se eu pegar 1,99, 1,99 menos 2 dá menos 0,01. 3 por menos 0,01 dá menos 300. Menos infinito. Daí, eu consigo construir o gráfico. Aula 7, lá de assíntotas, né? A assíntota vertical em x igual a 2, dizendo que a função não é contínua dentro do intervalo que foi proposto, de 1 a 3. E a construção do gráfico mostra uma assíntota vertical e o gráfico com essa característica. Revisão de limites nessa questão. Tá bom? E aí a resposta final, né? Ele quer que você mostre que pelo menos uma das hipóteses falhou, e aí a resposta definitiva. A função não satisfaz o teorema do valor médio dentro do intervalo em 3, porque não é contínua em x igual a 2. E por não ser contínua, ela também não vai ser diferenciável em x igual a 2. Porque, como já vimos no início da aula, a existência da derivada, que garante a diferenciabilidade, exige que a função não tenha quebras ou saltos. E nesse ponto ela tem um buraco no x igual a 2, que é uma assíntota. Tá bom? Exercício muito interessante. Tá bom? E para a gente terminar, parte 3 da nossa aula 25, vamos falar do teorema do valor intermediário. Bolzano, assim como usando também as ideias de Cauchy, né? Sempre não é só um, tá, gente? Vamos a ele. Se f é uma função contínua em intervalo fechado a b e k é um valor entre a e b, então existe pelo menos um c entre a e b, tal que f de c seja igual a k. Esse teorema não impõe nenhuma condição de diferenciabilidade, tá bom? Então, o que diz de um modo mais simples esse teorema? Se eu tenho um valor, certo valor k entre FA e FB, então vai existir um valor c pertencente entre A e B em que dá k. Ou seja, vai existir um valor k de alguma abscissa x se k tiver entre FA e FB. Carlos, não entendi nada. Vamos mostrar de uma forma mais simples. O teorema do valor intermediário garante que se você traçar uma linha horizontal y igual a k entre FA e FB,
o gráfico de f cruzará essa linha em algum ponto C pelo menos uma vez. Então, explicando melhor. Imagine que você tenha para x igual a A um FA e para x igual a B um FB. E entre FA e FB existe um certo valor K. Então, esse teorema diz que se você traçar uma linha horizontal na altura de K, em algum ponto ele corta o gráfico em um ponto C. Olha que interessante. De novo, ó. A deu FA, B deu FB. Aí entre A e B, entre FA e FB, tem um certo valor K. Quando você traça uma reta horizontal, necessariamente essa reta horizontal cruzará o gráfico em algum ponto entre A e B. Ah, Carlos, entendi. É bem simples, né? Você tem um FA, tem um FB. E entre eles tem um K. Aí você traça uma linha horizontal. Em algum ponto essa linha corta o gráfico. É isso que ele está dizendo. Não é fácil? Caramba, que legal! E aí, gente, esse teorema ele é importantíssimo porque tem uma coisa embutida dentro dele. Ele é possível ver se tem uma raiz real dentro do intervalo. Por quê, Carlos? Vamos ver o exercício 6. Mostre que a equação regida pela função polinomial x ao cubo mais x menos 1 tem pelo menos uma raiz real. Porque ter solução é ter uma raiz dentro do intervalo de 0 a 1. Caramba, que questão massa. A melhor questão da aula, viu? Grave aí. Condição. Ela tem que ser contínua? Sim, é um polinômio, já é contínua. Observe que não tem a condição de diferenciabilidade. Basta ser contínua, não tirar o lápis do papel. E ela é contínua porque é um polinômio. Todo polinômio é contínuo e também diferenciável, mas não é o caso aqui. Muito bem, então agora vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular os valores nos extremos, FA e FB. F de 0, primeiro extremo, dá quanto? Faça x igual a 0. 0 ao cubo mais 0 menos 1 deu menos 1. Perfeito. F de B, ou seja, F de 1. F de 1, 1 ao cubo mais 1 menos 1. 1 mais 1, 2 menos 1 deu 1. Então, olha que legal. A função tem os extremos menos 1 e 1. Por que é que esse teorema é usado para descobrir se tem raiz? Porque, olha o detalhe, entre menos e 1 tem 0. E quando K é 0, é o y que é 0. Garanta a existência de uma raiz. Porque a existência da raiz ocorre quando a função assume o valor 0. Então, em outras palavras, como ela tem os extremos sendo menos 1 e 1, um valor de K entre menos 1 e 1 é 0. E por que eu vou escolher 0? Porque 0 garante que a função tenha raiz. Caramba! Entendi. Então, quando você faz os extremos, um negativo e um positivo, eu sei que o 0 está entre eles, você garante que tem raiz. Note que para K igual a 0, que seria a raiz da equação, a solução da equação, porque K está entre menos 1 e 1, existe pelo menos um x pertencente a C, tal que f de C é 0. Ou seja, eu garanto a existência da raiz. Como é que é, cara? Entendi não. Pois é, gente. O TVI não indica como encontrar essa raiz, mas ele garante que ela existe. Caramba, peraí. Quer dizer que eu sei que vai ter a raiz, mas não consigo encontrar. Consegue não. O teorema não diz qual o valor. Ele apenas diz que tem uma raiz. E isso pode ser muito importante em algumas questões, tá? Então vamos mostrar isso para você agora no gráfico. Eu fiz o gráfico com GeoGebra da função x ao cubo mais x menos 1. Observe que você não consegue encontrar a raiz por briotão disso aqui. Você não consegue encontrar a raiz. Porque você tenta ver se tem raiz racional e não tem. Teorema das raízes racionais, revise lá em polinômios. Você não consegue encontrar uma raiz. Você testa 1, testa menos 1 e não dá raiz, não dá 0. Tá certo? Então, olha só, gente. Eu sei que o f de 0 deu menos 1. Olha para o gráfico. F de 0 dá menos 1. Fiz com GeoGebra. F de 0 deu menos 1. Perfeito. E o F de 1, ó, o F de 1 deu 1. F de 1 deu 1, tá aqui, ó. 1 deu 1. O 0 deu menos 1 e o F de 1 deu 1. Então, entre eles, entre 1 e menos 1, eu escolhi o K0. Mas por que eu escolhi K0? Porque eu queria saber se tinha uma raiz. Eu poderia escolher qualquer K. Mas eu escolhi 0, porque se K for 0, eu garanto a existência de uma raiz. E olha a minha surpresa.
Quando eu faço K igual a zero e traço essa reta horizontal, ela corta o gráfico em algum ponto. Esse ponto é a raiz. Essa raiz está entre 0,5 e 1. Como achar ela? Ou usa cálculo numérico ou usa um teorema que nem é muito visto. Fórmula de Cardano. Vou deixar você pesquisar, tá? No ChatGPT, no DeepSeek, fórmula de Cardano. Quando você usar essa fórmula, ele vai mostrar a você que essa raiz aqui, entre 0,5 e 1, é 0,6823. É um número irracional na realidade. Então, surpresa, né? Esse polinômio do terceiro grau, ele tem 3 raízes, evidentemente, como é do terceiro grau. Uma das raízes é irracional e as outras 2 são números imaginários. Caramba, fiquei muito interessado por essa questão, tá bom? Trago para você 3 exercícios maravilhosos. O primeiro, teorema de Euler. O segundo, teorema do valor médio. E o terceiro, igualzinho ao anterior, muito interessante, que você vai usar o teorema do valor intermediário e vai mostrar que essa equação tem pelo menos uma solução real dentro do intervalo 1 e 2. Gostou dessa aula? Aula importantíssima que terá uma utilidade muito grande em aulas futuras. Grande abraço!